Imagina se 12 milhões de brasileiros desaparecessem. Imagina se a gente entrasse numa guerra ou algum outro país invadisse a gente e em menos de 2 anos, 12 milhões de brasileiros fossem mortos. Esse número de 12 milhões equivale mais ou menos a 6% da população brasileira. Pois bem, de acordo com um estudo publicado e que foi, inclusive, publicitado pela Reuters, 6% da população de Gaza desapareceu. Houve uma retração de 6% oficialmente da população de Gaza. Então imagina, 6% de brasileiros seriam mais ou menos 12 milhões de brasileiros mortos em menos de 2 anos num conflito armado. No caso de Gaza, para pensar o impacto que isso tem lá. Mas piora porque, de acordo com esse estudo publicado, os adultos estão sendo efetivamente dizimados de Gaza. 15% da população de Gaza agora tem apenas 4 anos ou menos de 4 anos de idade. E 40% da população de Gaza tem menos de 15 anos de idade. Uma claríssima evidência de que existe um processo de genocídio ocorrendo na região. A gente sempre falou que existia um genocídio em Gaza porque a gente está falando de situações que batem, inclusive, com legislações internacionais que dizem o que é um genocídio. E Gaza faz checklist em tudo. Só que agora a gente está lidando com os números. Os números são muito claros. E esses são os números oficiais. Por que eu estou evidenciando que os números são oficiais? Porque os números extraoficiais colocam um papo de 13%. Eu não consigo nem... Seriam mais de 20 milhões de brasileiros se a gente trouxesse para a nossa realidade. Imagina, além de ter uma retração de 6% da população, boa parte dos adultos desapareceram porque morreram de fome ou morreram na guerra, as crianças estão em completa vulnerabilidade, além do número de mortes de crianças ser muito alto, porque a expectativa de vida em Gaza já era baixa antes da guerra. Eu chamo de guerra, mas a gente sabe que é massacre. O fato é que a gente está assistindo ao vivo, na era digital, um genocídio onde a gente tem números, dados, tudo, imagens e nada para. Agora imagina uma população onde praticamente todo mundo que está sobrevivendo é adolescente ou criança, porque os pais estão morrendo. Quando você mata muita criança, quando você mata muita mulher, quando você mata muita gente civil, você está assim fazendo um processo de limpeza étnica. E eu me lembro que quando a gente começou a falar, há mais de um ano atrás, que o que acontecia em Gaza era um genocídio, apareceu uma galera que vinha com umas teorias muito loucas, dizendo, como assim é um genocídio em Gaza se a população está crescendo? Não está mais. Houve uma retração cruel. E os números podem ser muito piores, porque a gente não tem a menor ideia do que está debaixo dos escombros. E a gente não tem a menor ideia do que aconteceu com os desaparecidos que foram capturados por Israel. E a gente não tem a menor ideia do que acontece nesse momento no norte de Gaza.